vocês? Muito trabalho, não, descanso. Muito trabalho, Maria Sônia? É que está tendo aula online, né, para o meu filho, e aí é um monte de atividade. Eita! As mamães com as crianças nessas aulas EAD online estão aprendendo de novo, né? Verdade. Novo aprendizado. Tá bom, por um lado. Bom dia, Natana. Tudo bom? Que bom, fico feliz. Seu áudio está desabilitado, mas a professora já aprendeu a fazer leitura labial. Por causa do Zoom, né? Tanto que os alunos falam com o áudio desabilitado, eu já, é isso que ele quer dizer, ó. Olha que legal. Vamos lá, gente, fazer a chamada aqui rapidinho. Então, Felipe ainda não entrou, né? Gabriela, Lorena, Maria Sônia, Natana, Linda. E o Rafael também não veio hoje, né? Não apareceu hoje. Bom, vamos lá então. Bora seguir para a vida. Gente, vamos puxar um pouquinho aqui o que a gente viu na aula passada. Qual foi o tema que a gente trabalhou na aula passada? Vamos lá. A gente trabalhou sobre como se comunicar, como você se expressa, se você é uma pessoa que já solta tudo, ou sabe o momento. Foi isso, mais ou menos, que a gente estudou. Muito bom, isso mesmo. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre o que é a comunicação, não é isso? Uhum. O que é a comunicação? Quais são os elementos que fazem parte desse processo, né? Então, por exemplo, quando a gente falou do processo de comunicação, a gente falou que alguns elementos, eles são cruciais, né? Então, qual que é o primeiro elemento que a gente falou? Quem lembra? Ou algum deles? Quem são os principais atores ali que movem a comunicação? Vamos dar um exemplo. Para ter comunicação, tem que ter alguém que transmite, né? Isso, transmite. Mas também para ter comunicação, tem que ter alguém que recebe. Já pensou, gente? Você transmite, mas ninguém recebe, você não comunicou com ninguém, né? Sim. Sabe aquela sensação, vocês já tiveram essa sensação de que vocês falaram com uma pessoa e a mesma coisa que um saco de batata? Com a parede. Parece que a parede está falando. É. Você fala, pô, gente, eu não sou parede, não. Eu sou gente. Eu tinha um professor que falava isso, era muito legal. Ele fazia um drama daqueles, né? Eu não sou parede. O meu filho, ele é assim. Eu tenho carne, eu tenho ossos. Ele dizia assim, aí a gente ficava chocado. Mas o que ele queria dizer? Pô, tem que ter comunicação. Para ter comunicação, tem que ter alguém que receba o que eu estou transmitindo. Simples assim, né? Então, quem tem filho aí, quem tem sobrinho, criança, sabe que, né? Você falou, presta atenção, aqui, ó, tá acontecendo aqui uma comunicação. Poxa, vamos prestar atenção aqui na DR, aqui no sermão que a mãe tá trazendo, né? Então, comunicação precisa de alguém que transmite, precisa de alguém que recebe e aí precisa passar uma mensagem no meio de tudo isso. Mas aí eu preciso utilizar uma ferramenta para passar essa mensagem, né? A minha ferramenta pode ser a voz, a fala, ou não. Eu quero, sei lá, eu quero fazer uma ferramenta com os olhos. Aí você olha para a criança assim, com aquele olhar assim, né? Já sabe, né? Chegar em casa a gente conversa. Eu não sei como foi a infância de vocês, mas a gente passava muito por isso quando era criança, né? Você aprontava em algum lugar, a sua mãe só olhava assim, você já sabia que ia puxar a orelha quando chegasse em casa, né? Ou seja, a ferramenta que ela escolhe é o olhar, é a expressão ali facial, né? A gente tem, por exemplo, os gestos, né? Dependendo de como você está ali, você vai fazer um gesto, ou de joia, ou não, ou
outros gestos também que não cabem a gente entrar aqui, mas que todo mundo pensou agora, né? Então, são formas de comunicação, tá? É uma maneira de você passar uma mensagem para alguém, ok? Isso é o canal, que é a ferramenta. E por antepenúltimo, código, que é o símbolo. Então, se eu dou isso aqui tem que ter um significado. É um joia? Não, isso aqui significa que, né, sei lá, a mãe está chegando e a gente não encheu a garrafa da geladeira. Então, a gente fala assim para os irmãos, sai todo mundo correndo, né? Então, são códigos. Cada grupo vai ter o seu código, tá? Então, isso é uma coisa interessante de pensar. E, por último, o contexto, que é a situação. Então, aquela mensagem foi passada em que situação? De acordo com a situação, muda o sentido da mensagem. Certo? Beleza? Então, a gente falou sobre esses elementos, a gente falou sobre os tipos. Quais são os 3 tipos de comunicação? Quais são as 3 formas de se comunicar? Quem lembra? Não? Ninguém lembra? Quais são as 3 maneiras que a gente utiliza para se comunicar? Lorena? Fala? Fala, que é a verbal, isso. Eu acho que a escrita, né? A escrita também não é uma forma. A escrita. Escrita. A escrita. Isso. E os sinais, né? Isso. E o terceiro, que é o não verbal, tá? Então, a gente... Vamos eliminar as palavras. O que eu faço com palavras? Eu escrevo e eu falo. Ok? Agora, todo o resto que não tem palavra, né? A gente coloca no não verbal. Então, expressão do olho, da boca, né? Postura do corpo, gestos que eu utilizo. Tem muita mensagem. Por exemplo, uma pessoa marcou um encontro com uma outra pessoa. Ok? E aí, a pessoa não foi. Ela passa uma mensagem com essa não ação? Sim. Sim. Então, é uma comunicação não verbal. Ok? A não ação também é uma comunicação, dependendo do contexto. Tá? Já viu aquela frase que a melhor resposta às vezes é o silêncio? Já. É mais ou menos isso. Tem situações que você fica calada o suficiente para o outro entender. Tá vendo? É uma forma de se comunicar. Mas é uma forma que, como é que a gente encaixa ela aqui nesses 3? No não verbal. Não tem palavra, não tem escrita, não tem fala. Então, qualquer outra ação que passe uma mensagem para alguém... Será o não verbal. Oi? Será o não verbal. Isso, vai ser o não verbal. É aquilo que não utiliza palavras, não utiliza um vocabulário, mas passa uma mensagem da mesma forma. Então, você quer agradar uma pessoa, vamos supor que você quer agradar a tua mãe, né? Vamos supor que você mora com a tua mãe. E aí a tua mãe, ela assim, adora a casa limpa. E aí você fala, cara, eu preciso agradar, preciso dizer para minha mãe que ela é importante para mim. E aí ela acorda, tá aquele cheiro maravilhoso de casa limpa, louça lavada, né? Você fez uma ação que naquele contexto passou uma mensagem. Tá vendo? Então, aí a gente pensa, olha como a coisa é sutil, né? Você tem que captar o que a pessoa está passando com essas ações. É algo que você tem que observar. Beleza, gente? Beleza. Certo aqui? Então, a gente deu esse apanhado aqui do que a gente falou na aula passada, que está muito relacionado com a continuação. Hoje a gente vai continuar a nossa aula falando um pouquinho sobre... Tá, professora, então a gente sabe o que é comunicação, quais são os tipos, bababá, mas e quando buga tudo, né? Quais são as principais falhas? Onde a gente erra pra caramba, né? Aonde a gente enfia os pés pelas mãos, de que maneira? Então, eu vou mostrar para vocês falhas em setores diferenciados, tá?
falha da linguagem, falha na personalidade, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a falha e vai depois falar um pouquinho sobre algumas dicas para você ter sucesso. O que que você faz? Na verdade, não existe uma receitinha que vai falar assim, ó, né? Que nem o pessoal põe receita da felicidade, né? Só Deus, né? Para ter paciência para ouvir, mas não existe uma receita, né, gente? Existe um caminho para você pensar, para você refletir, e aí cada um faz do seu jeito e vai errando e vai aperfeiçoando até você ir melhorando, tá? Então, vou compartilhar aqui meu slide com vocês para falar um pouquinho sobre a falha, quais são as falhas principais e depois o que a gente pode fazer aí nessa situação, tá? Então, compartilhar a tela. Ok. Bora lá? Então, quais são as razões pelas quais a comunicação é destruída ou é bugada, enfim, melou tudo, né? Então, a gente vai pegar aqui o basicão, tá? Basicão, gente, primeiro, em que situação a sua comunicação pode dar errado? Primeiro, quando ela não chega lá no receptor. Então, ela é interrompida. O que é uma mensagem interrompida, professora? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui em sala de aula, dando aula para vocês, e aí, de repente, sobe uma moto com aquele escapamento, que eu não sei dizer o nome daquilo, né? Como é que é aquelas motos que tem aquele escapamento, assim, maravilhoso, de altura, né? A gente sabe que chegou porque a moto denuncia. Então, sobe aqui fazendo um barulhão aqui na avenida, aqui na rua, né? Automaticamente, eu não consigo ouvir o que eu estou falando. E aí, meu cérebro começa a ficar confuso, né? E aí vai de cada pessoa, por exemplo. Eu tenho dificuldade em concentrar a atenção, tá? Cada um tem ali sua falha para aperfeiçoar. Então, eu já paro, porque eu já não estou processando o que eu estou falando. E se eu paro, né, ou então a minha voz junto com o barulho, vocês não vão ouvir nada. Vocês vão ficar aqui, o que está acontecendo? Nossa, está dando falha, está tendo problema aí. Será que é meu celular? Será que é o computador da professora? Será que é o barulho lá? Será que é o barulho aqui? Então, já dispersou a gente, né? A mensagem já não chegou onde deveria ter chegado. Então, um bloqueio. Qualquer coisa pode ser um bloqueio. Uma pessoa que abre a porta e entra no meio da sua conversa, né? Um telefone que toca e você tem que pedir licença para atender. Tá? Então, qualquer evento ou pessoa que interrompa a sua mensagem, ok? Então, é algo muito comum, tá? No caso do bloqueio, é complicado a gente dizer o que deve ser feito, porque cada contexto vai pedir, né, medidas específicas. Então, o que eu faço com a moto lá fora? Eu vou lá xingar o cara? Não, né? Vou acabar aqui minha aula e não fiz nada. O que eu faço? Eu espero, respiro, né? Aviso vocês, ó, tá tendo barulho, né? De alguma forma, digito, sei lá. Depois eu volto à aula normal. É o que pode ser feito, tá bom? Tento pegar o fio do pensamento de novo para passar para vocês, ok? Segundo aqui, a filtragem. O que é filtragem, professora? Gente, quando a gente fala de filtro, a gente fala de um processo onde você retém alguma coisa e solta alguma coisa, não é isso? O que é o filtro de café? Você põe lá o café para coar, ele passa pelo pó, né? Uma parte sai e o pó fica, não é isso? Sim. Não é isso? Então, o filtro tem essa função de segurar uma coisa para soltar outra. Aqui, por que o filtro aqui é um problema? Porque aqui é aquela pessoa que recebe uma mensagem inteira
mas ela segura só uma parte. Então, vamos supor que eu viro para Natana e falo assim, Natana, ó, você é uma excelente aluna, né? Você tira boas notas, você é inteligente, mas, Natana, você conversa demais em sala de aula, né? Então, eu passei um feedback para a Natana, é uma simulação, tá, Natana? Você nem conversa. Tá. O que acontece, gente? Aí a Gabriela fala assim, nossa, Natana, conta o que a professora te falou, por que ela te chamou lá no canto, né? Passa para mim a informação, né? Aí a Natana fala, ixi, a professora acabou comigo. Falou que eu só converso, eu não tenho trava na língua, né? Só passou, olha. E aí a pessoa sai toda triste, né? Ou então o contrário, né? E aí, o que ela falou? Ixi, falou que eu sou excelente aluna, falou que eu sou maravilhosa, falou que eu tiro boas notas, só coisa boa. Percebe que também é um erro, né? As duas situações tá dando um erro aí, gente. Por quê? A primeira, você tá captando só um lado mais crítico, né, do feedback. O segundo, você está pegando só a parte boa e está esquecendo que você tem que aperfeiçoar alguma coisa. Não é assim, gente, que casal discute? Casal usa muito filtragem. Você você falou uma frase, mas você disse aquilo. Mas você ouviu o resto? Você só capta um negocinho assim, ó, né? A filtragem, ela é um problema. Nós vamos ver que a filtragem, ela está muito relacionada com a personalidade. Então, vamos ver. Se a Natana, ela é uma pessoa que não acredita muito no potencial dela, né? Que ela se olha de uma forma negativa, provavelmente ela vai reter a parte crítica que eu vou passar do feedback para ela, tá? Ok? Ou então o contrário também, né? Às vezes a Natana não se sente bem, só que aí ela não quer dizer que ela quer eu sou a melhor. Então ela vai passar, percebe? O filtro está muito relacionado com a maneira de você ser no mundo, da sua personalidade, tá bom? Isso aqui é importante a gente prestar atenção, gente. Às vezes a pessoa está dizendo toda uma mensagem, você decide por sua conta e risco pegar só um pedaço que você acha interessante para você. É aí onde vocês não conseguem se comunicar, porque não está tendo uma volta, o receptor não está voltando tudo que a mensagem chegou, né? E o terceiro, gente, é o ruído. O que é o ruído? É a famosa fofoca, alteração, sabe aquela coisa? Então, você vira para uma pessoa e fala um negócio que conta para outra, que conta para outra, que distorce, que interpreta mal. Daqui a pouco você está com uma outra mensagem, uma outra situação, tudo bagunçado, cada um entendendo o que bem quiser, tá? Então, assim, o ruído, ele é a capacidade que a gente tem de distorcer, de interpretar mal, né? Então, a pessoa falou tal coisa, isso aí tá querendo dizer tal coisa, e aí você já coloca aquilo como verdade, a tua interpretação. Você não passa o que o outro disse para você. Você passa o que você entendeu para o outro, né? Então, eu virei e falei assim, ó, Gabriela falou assim, professora Luana, você é uma pessoa muito alegrinha, né? Aí eu entendo assim, ixi, a Gabriela tá falando que eu sou meio parolada, né? E aí eu já passo para todo mundo, olha, a Gabriela falou que eu sou parolada, né? Aí eu passei para a Lorena, e a Lorena, e olha, o professor estava contando que a Gabriela falou que ela é meio doida. E de repente tá uma outra coisa, né? Que tá tudo baseado em interpretação de uma pessoa para outra e ninguém chega a lugar nenhum. Né? E aí a gente vê um sério problema. Aqui é onde as fofocas, né, que tem um pezinho bem grande na mentira, que começa.
más interpretações, né? Ok? Devido à linguagem, o que a gente tem aqui devido à linguagem? Vocabulário, tá, gente? Então, quando você precisa utilizar uma palavra, mas você não sabe. Sabe aquele quando você fica, gente, qual que é a palavra mesmo? E você fica, qual que é a palavra que tem a ver com isso que eu quero dizer? Você fica lá se matando para achar a palavra. Isso é uma falha devido à linguagem, tá? É o emprego, aí você vai e te pega uma outra palavra e coloca, mas não é a palavra que tem a ver, então você dá um sentido incorreto por causa disso, né? Ou quando você tem dificuldade de passar, vou dar um exemplo para vocês, aquele momento que você entende, mas não consegue dizer para o outro, certo? Você entendeu? Não, eu entendi, é que eu não consigo explicar. Né? A dificuldade de expressão. Falta o vocabulário para descrever. Né? Percebe? Então, é complicado. Às vezes a gente se pega falhando ali na expressão, na forma de explicar. A gente não consegue explicar. A gente até sabe, mas não consegue passar. Né? Precisa de um vocabulário mais refinado, né? De recursos mais refinados, trabalhados, e aí a gente não tem ali na hora, ok? Terceiro, detalha demais. O que é detalha demais? Então eu pergunto como é que foi o final de semana, e aí vocês começam me contando desde o sábado, da hora que acordou, o que fez, para onde foi, domingo. E não é isso que eu quero ver, né, gente? Eu quero saber se tá tudo bem, se foi agradável, se você teve momentos felizes. Não desde a hora que você acordou tudo que você fez, né? Então, detalhou demais, falha na comunicação, ok? Detalha demais, acontece a outra situação aqui embaixo, ó, falta de objetividade, certo? É aquela pessoa que vai dar um sermão, um discurso, ele começa com o tema A e termina falando do tema Z, percebe? Ele detalhou tanto que ele se perdeu no meio do negócio ali, ele não se acha mais. Eu já passei por isso em alguns lugares que eu fui, participei de uma palestra, e aí o tema era tal coisa, a pessoa falou de tudo na palestra, menos o tema. Né? Falta de objetividade. Quando eu não conheço a linguagem do receptor, então vamos supor não, isso é verdade, eu dou aula para adolescentes, né? Gente, para adolescente é um tipo de linguagem, é uma forma de explicar diferente. Vamos supor que eu também comece a dar aula para criança. Vai ser a mesma linguagem que eu transmito ali para o adolescente? Não, né? Então, eu preciso saber como que o receptor, qual que é o nível de linguagem que ele tem, né? Então, você está lá no seu emprego, você trabalha em um lugar onde as pessoas têm, né, um alto vocabulário, ali, uma linguagem culta, e aí você chega falando gíria. Vai dar certo? Não. Então, né? Não. Então, o nível de linguagem vem nessa situação aí. Ou então, quando você muda de lugar, ou vai viajar, tirar férias, né? E aí você vê o dialeto daquela região que você não está entendendo nada, né? Então, uma diferença regional também pode ser uma falha. Gírias, quando você não conhece uma determinada gíria, né? Aqui eu sempre aprendi muito com os meus alunos adolescentes. Eles sempre me atualizam da lista de gírias que está acontecendo, né? Enfim, é muito legal. Eu sempre acabo aprendendo. Isso é muito bom, tá? E idiomas diferentes. Então, se eu começo a falar mandarim aqui para vocês, alguém vai entender? Não. Né? Então, um idioma diferente onde o receptor não entende, não adianta nada. Certo? Falhas devido à linguagem. E a personalidade que eu já meio citei com vocês, que é quando a gente ouve o que interessa. Eu quero entender isso. E aí é complicado, viu, transmissor, emissor? É complicado. Por quê? Porque não depende de você, depende da personalidade do outro que decide ouvir o que interessa a ele. Não é?
Uhum. Quando o egocentrismo dele é tão grande que impede ele de enxergar o ponto de vista da outra pessoa, tá? Você não consegue colocar, né, o seu olhar naquela posição da pessoa. Então, para você é isso, ponto, acabou, pronto. Olha o egocentrismo aí. Não estou querendo dizer, gente, que vocês têm que mudar de ideia o tempo todo, tá? Nem que você tem que aceitar tudo quanto é ideia maluca que as pessoas trazem. Mas é importante a gente dar uma segurada, respirar fundo, ouvir, cogitar em pequenos momentos que aquilo pode ser verdade, para o seu cérebro realmente processar o que é real, o que não é real, o que faz sentido, o que não faz sentido, tá bom? Então, o egocentrismo, ele impede a gente, né? O medo do desconhecido, o medo de uma verdade nova, viu? A gente também tem medo de novas verdades. A gente quer se agarrar àquilo que a gente acredita e ficar ali. E a gente não quer, pelo menos, né? Deixa eu só olhar ali, ver se é isso mesmo. Alguém está me trazendo uma nova verdade. Faz sentido? Não faz sentido? Percebe? Você faz um processo na tua mente. Então, a pessoa que tem esse medo do desconhecido, medo de se perder em novas verdades ou de desconstruir coisas, ela não consegue se comunicar bem com as pessoas, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm vidas diferentes, né, gente? E a percepção que temos do outro é influenciada por preconceitos, tá? Então, vamos supor que você vai trabalhar em uma empresa onde o teu chefe é mais novo que você. A gente já tem aquela sensação de que se a pessoa é mais nova, ela sabe menos. Ela não está tão preparada. Olha só, é um preconceito. Ou então você vai trabalhar em um lugar onde o teu colega lá que você tem que fazer atividade na área da tecnologia já é um senhor, né? Tem 60 anos. Aí você já fala, isso aí não entende nada de tecnologia, porque também é um preconceito. Você já está dizendo que por causa da idade dele, ele não sabe tanto de tecnologia quanto você. Percebe? Então, a nossa percepção é o tempo todo influenciada por esses preconceitos. E por causa disso, nós podemos, no meio desse processo, ter dificuldade de se comunicar, sim. Tá bom? Ok? Então, Ok. o sucesso. O que pode fazer o sucesso, né? O que pode me trazer sucesso? Aqui é continuando falando um pouco das falhas, né? Antes de falar sobre o sucesso, gente, isso aqui é muito interessante, ó. O ambiente físico, barulho. Aqui você não consegue controlar. Então, você tá lá na balada, lá, né? Não agora, na quarentena, não, né? Você tá na balada e aí a pessoa tá falando com você, você tá, isso mesmo, aham, você não tá entendendo nada. Né? A pessoa se apresentou para você, falou um monte de coisa da vida dela, a pessoa pegou um nome. Paciência, né? Ou então, quando você está com uma audição, né? Ou a pessoa que sofre de gagueira, também vai ser um desafio para ela melhorar. Ou está doente ali, ficou rouco, também vai ser uma falha. Bom? Falhas básicas. Então, 3 coisinhas importantes para a gente pensar. Quando eu vou falar, ou quando eu vou passar uma mensagem, o momento é o momento certo? Como assim, professor? Existe um momento certo? O momento certo em si não existe, mas existe um momento oportuno. Né? O que é o momento oportuno? Ó, esse contexto, nesse momento, eu estou achando uma oportunidade de falar, então é agora que eu vou falar. Ok? É quando você identifica que aquele momento é uma oportunidade para você dizer o que precisa dizer. Ok? Por que é importante a gente pensar nisso? Porque não adianta você chegar na hora errada, né, sem nenhuma brecha no assunto e você joga a sua mensagem no colo do outro para o outro processo. Aí vai ficar difícil. Ok? Tem mensagens interferindo? Então, eu estou falando com o fulano, mas aí ele está no celular, a TV está ligada, tem gente chamando ele, gritando lá fora. Talvez não dá para conversar, porque tem muita mensagem interferindo ali. E terceiro, vou me comunicar com alguém. O que eu preciso observar?
O que não está sendo dito? O que não está sendo dito? Né? A pessoa está fugindo do que aqui, que não está falando? Outra coisa, ela está até falando ali, você está prestando atenção, mas o olhar dela, a postura dela não tem nada a ver com a mensagem. Ela está falando, você vê que está estranho as expressões dela. Então, é você olhar além do que está sendo falado, tá, gente? Observar além da mensagem, ok? Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Quer colocar alguma experiência de vida em prática? Não? Conseguiram entender, gente? Eu preciso de um feedback como emissora da comunicação de que a mensagem está chegando aí. Uhum. Sim, entendemos. Conseguiram entender? Entendi. Sim. Uhum. Das falhas? Alguém quer falar alguma coisa sobre dicas para melhorar a comunicação? Faz sentido para vocês isso que eu estou trazendo? Faz. Sim. Faz. A gente olhar o que não está sendo dito? É uma coisa Sim. super legal da psicologia. É muito legal. Porque, na verdade, a maioria do nosso discurso, a gente tem que ver o que o outro não fala. Uhum. Por que o outro não fala tal coisa? Né? Por que o outro não toca nessa área da vida dele? Percebe? A gente começar a observar o que não está sendo verbal, tá? Ok? Então, isso que eu queria passar para vocês hoje sobre falha na comunicação. Na semana que vem, a gente continua nesse tema, só que agora a gente vai voltar para o mundo profissional. Tá, mas agora vamos falar empresa e sua comunicação com o funcionário, com o cliente. É importante fazer estratégia de comunicação nas empresas? Sim. Clima organizacional. Então, a nossa aula vai ser uma aula já com olhar empreendedor sobre o negócio, inserindo uma comunicação estratégica nesse negócio. Beleza, gente? Beleza, Lu. Muito, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Uma ótima semana. Fiquem agora com o tio Marcelo, que eu já deve ter mandado o convite aí. Tá bom, gente? É. Tá bom. Beijo. Até mais.